Então, bora lá. Hoje eu vou falar de um tema que eu não sei se vocês estão passando por isso, mas muitas vezes a gente ou não sabe qual que é a nossa essência, ou a gente já sabe, só que se desconectou dessa essência. Não se encontra mais naquilo que a gente é. Então eu já vou começar já assim, ó, com uma pergunta para vocês. Se alguém tivesse, na verdade, se você tivesse que se descrever em um minuto, alguém te pergunta, se descreva em um minuto, como você se descreveria? Quem você é? Sem falar nada do que você tem ou do seu trabalho. Se você só pudesse falar quem você é, o que você falaria para essa pessoa? Isso me trouxe uma reflexão tão forte que até eu pensei quem eu sou. E na verdade só veio uma frase na minha cabeça, que é a frase que eu vou falar por esse encontro inteiro de hoje. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E somente isso basta. Muitas vezes a gente fica, mas quem sou eu? O que eu estou aqui para fazer no mundo? Qual que é o meu propósito? Tudo se resume em uma frase: eu sou imagem e semelhança de Deus. Pronto, acabou. Eu poderia encerrar a live aqui agora já. Vocês já pegaram o que eu tinha para falar hoje. Bom dia, Josi, tudo bem? Eu sabia que você ia estar aqui também. Eu falei isso pra Jana também. Eu pensei, a Jana e a Josi vão estar aqui. Mas para as outras pessoas que estão aqui também, muito bom dia. Casey também estava aqui ontem. Eu fico muito feliz que vocês estão aqui, mas principalmente não é sobre eu ficar feliz, não é sobre vocês ficarem felizes com vocês mesmos, é sobre Deus estar feliz que vocês estão aqui. Então se perguntem, se eu tivesse que perguntar pra vocês, por exemplo, a gente tá tomando um café e eu te pergunto, quem é você? Você falaria o quê se não fosse tuas conquistas? Porque tem gente que a gente aprende muito, principalmente nos encontros de networking, quando a gente vai em eventos, a gente aprende muito a se vender em um minuto. E se você ainda não aprendeu isso, no seu trabalho é muito importante que você se aprenda a se vender em um minuto. Não sei se vocês já escutaram sobre isso, mas no marketing é muito comum, se venda em um minuto. Porque às vezes você tem a chance de um minuto de conquistar uma pessoa para que ela tenha interesse em contratar o seu serviço ou comprar algo de você, você vender algo para ela. E a gente faz muito isso, só que eu me perguntei, e se a gente fizesse esses encontros de networking só que com Deus, e eu te perguntasse quem é você sem você falar nada do seu trabalho e das suas conquistas? Porque tem gente que quando a gente conhece, no primeiro contato já chega falando tudo que tem, tudo que conquistou, o que ela faz sem a gente nem perguntar. Vocês já tiveram encontro com uma pessoa assim? E a pessoa não dá nem espaço para você falar. Ela só fica falando, 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 falando. Quando na verdade eu quero ter a percepção de quem é essa pessoa. Eu consigo enxergar Deus nessa pessoa? Essa é a pergunta mais importante que vocês têm que se fazer. E vocês têm que fazer quando conhecerem outra pessoa. Ou quando virem outra pessoa pela primeira vez. E quando as pessoas olharem para você, se perguntar: será que elas estão vendo Deus em mim sem eu nem abrir a boca? Olha que forte isso. As pessoas conseguem enxergar Deus em você sem você nem abrir a boca, você chegando no lugar, a forma como você se comporta, a forma como você se veste, a forma como você observa o ambiente, a sua postura, a sua energia. Não tem nada que fale mais a verdade do que a energia que a pessoa transmite. A pessoa pode falar o que ela quiser, só que se a energia dela não tá transmitindo isso, tudo que ela fala pra mim é mentira. E olha a importância da gente ter Deus dentro da gente, no secreto, quando ninguém tá vendo, para que quando todo mundo estiver vendo, eles consigam ver a mesma coisa que Deus vê em você quando você tá no secreto. Que na verdade é que você é a imagem e semelhança dele. Não adianta querer enganar os outros quando você engana Deus ou quando você engana a si mesmo. Você não vai conseguir enganar os outros. Você pode até conseguir até certo ponto, mas vai ter um momento em que a pessoa percebe
que você ou tá mentindo ou você não tá sendo verdadeira, ou principalmente você só tá falando, mas você não tem Deus no seu coração. Então hoje já comece a se perguntar quem sou eu, tirando as minhas conquistas, quem sou eu tirando o meu trabalho. Porque por muito tempo eu achava que o que eu era o meu trabalho. Quando alguém perguntava sobre mim, e geralmente é o que acontece, quando alguém pergunta sobre a gente já fala o que a gente faz. Não é assim? Ah, me conta um pouco sobre você. Aí a gente já começa. Ah, eu trabalho com marketing digital, produzo conteúdo nas redes sociais, biriri, barará. E nunca fala, eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma mulher que eu tenho muita empatia com os outros, eu gosto de ajudar os outros, o meu propósito nesse mundo é curar a ferida dos outros que Deus curou em mim e espalhar a palavra dele. E eu também utilizo isso no meu trabalho, nas minhas redes sociais, que eu trabalho. A gente já começa com o trabalho. Por muito tempo eu defini a minha essência pelo que eu trabalhava. Então, antes de ser a Carol, eu era a Carol que naquela época trabalhava como fisioterapeuta, ou a Carol que trabalha com marketing, ou a Carol que trabalha com vendas. Quando na verdade eu tenho que ser a Carol que fala sobre Deus. Eu quero ser conhecida por isso. A Carol que espalha a palavra de Deus. Não a Carol que faturou não sei quanto, a Carol que subiu no palco tal, a Carol que foi em evento tal, a Carol que não sei o quê. Eu quero ser conhecida pelo que eu transformei na vida das pessoas. Tem até uma oração, eu não ia trazer aqui hoje, mas isso que eu tô falando agora, eu me lembrei dela, que faz muito sentido. Eu vou pegar aqui no celular, que eu anotei aqui até. E eu já vou ler para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. E que vocês façam essa oração também, eu posso mandar para vocês depois no grupo, que ela me pegou muito assim e tem muito a ver com a essência, a nossa essência. Ela é o seguinte, prestem bem atenção no que eu vou ler. Senhor, é uma oração, tá, para fazer mesmo. Então eu sempre leio ela porque obviamente eu não decorei ela, mas eu sempre leio. Senhor, à medida que eu envelheço, eu quero ser conhecido como atencioso ao invés de talentoso, amoroso ao invés de rápido ou brilhante, sensível ao invés de poderoso, um ouvinte em vez de um grande comunicador, alguém disponível em vez de alguém que trabalha muito, alguém que se sacrifica em vez de alguém de sucesso, confiável em vez de famoso, contente e não ansioso, alguém que tem domínio próprio em vez de alguém que é empolgado, generoso ao invés de rico, mais compassivo do que competente. Carol, significa que eu não tenha que buscar prosperidade? Não, mas que você busque a prosperidade enquanto seja generoso, que você busque ser mais generoso à medida que você busque mais a prosperidade, que você seja mais generoso à medida que você fique mais próspero. Carol, isso significa que eu não devo trabalhar muito para conquistar as minhas coisas? Não, mas que você seja alguém mais disponível do que alguém que trabalha muito. Então, à medida que você começa a trabalhar muito, também tenha na mesma medida o fator de ser disponível para as pessoas, estar disponível para ajudá-las. Então, aqui, alguém confiável ao invés de alguém famoso. Eu quero ter fama, mas por que eu quero ter fama? Por que eu quero crescer meu Instagram? Por que eu quero ser conhecida? Para que eu possa ser conhecida como alguém confiável que espalha a palavra de Deus. Qual que é o meu objetivo? Muitas vezes a gente quer falar sobre a palavra de Deus, só que a gente não sabe como. E um dos melhores meios é a rede social. Então, muitas vezes a gente tem que aprender como aparecer na rede social para que depois a gente crie o público para alcançar as pessoas que a gente quer por meio da palavra de Deus. Só que, olha só que incrível, eu quero ser conhecido como atencioso ao invés de talentoso. Então, essa é a chave de tudo. Como que eu quero ser conhecido? Como que eu quero que o meu nome seja espalhado por aí? Quando as pessoas falarem Janaína Dias, quando as pessoas falarem Gisele, que tem um sobrenome muito difícil, mas eu vou falar. Eu não sei se você é do Sul, mas provavelmente sim com esse sobrenome, Gisele Studzinski. Quando as pessoas falarem Josiane, quando as pessoas falarem Casey Mais, que eu não sei se é o teu sobrenome também. Quando as pessoas, vocês entenderam, né? Quando as pessoas falarem o nome de vocês,
o que que elas vão falar? Ah, a Carol é uma pessoa muito não sei o quê. A Carol é uma pessoa muito abençoada. Eu conheci a Carol pessoalmente e ela me ouviu. Eu conheci a Carol pessoalmente e ela foi muito sensível, ó, sensível ao invés de poderoso. Mesmo ela sendo uma pessoa poderosa, ela é também muito sensível. Ela me escutou. Mesmo ela tendo muitas conquistas, mesmo ela tendo não sei o que, ela parou para me escutar. Esse é o maior diferencial das pessoas que são verdadeiras e que você sente Deus. Eu quero, o meu maior objetivo da vida é que quando alguém me conheça, ela saia falando assim: nossa, eu senti Deus nela. Eu consigo ver Deus nela, eu consigo sentir Deus nela. Esse é o meu maior objetivo e deveria ser o maior objetivo de vocês também. Ó, a Gi falou aqui, falou certo, sou do Paraná. É, geralmente quando termina o sobrenome com Zinski, eu acho que é do Sul. Que eu sou de lá também, né? Eu já entendo. Então, pensem muito bem nessa oração de hoje, que foi algo que eu inseri agora, só que veio na minha mente, porque essa oração eu faço todos os dias e essa oração nos traz para um papel de humildade, digamos assim. Quando a gente vai conquistando, quando a gente vai crescendo, a gente acaba esquecendo de onde a gente veio, a gente acaba esquecendo de onde Deus nos tirou. E essa oração ela traz para uma posição de tanta humildade, no sentido assim, eu posso ter tudo, mas se eu não tiver Deus, eu não tenho absolutamente nada. E isso é muito real. Se eu não tiver Deus, eu não tenho absolutamente nada. Não importa as riquezas que eu tenho. Até ontem eu comentei aqui com vocês, na verdade eu não lembro se eu comentei, mas ontem eu tava lendo, eu tô falando aqui nada que eu programei, tá? Provavelmente é Deus agindo aqui na minha vida. Eu tava lendo Provérbios, eu vou até abrir aqui com vocês para eu achar que eu tinha sublinhado algo que eu tinha falado para algumas pessoas, eu não sei se eu citei isso para vocês ontem, e eu falei assim, isso eu sei que está na Bíblia em algum lugar, eu só não sei onde está. E ontem o provérbio que eu li era o versículo que eu tinha falado que eu não sabia onde estava. Ó, exatamente esse aqui, ó. Que ontem a gente estava falando muito sobre direção e caminho certo. E que eu falei que muitas vezes Deus age em oportunidades que a gente acha que é certa, só que na verdade isso vai levar a gente a perder talvez um casamento, perder a nossa essência, perder a nossa vida. E olha aqui, ó, vocês não precisam abrir, tá? Eu vou falar só um versículo, depois a gente vai ler o que eu quero realmente passar hoje. Mas em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, olha o que fala: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E quando eu li, eu pensei, era esse versículo. Qual a chance, né? Eu tava tentando lembrar desse versículo, qual a chance de uma Bíblia deste tamanho, justamente a palavra de ontem que eu fui ler, que é Provérbios, tá escrito isso: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte, porque não era certo para Deus. Não era o que o homem tinha que seguir. Quantas vezes a gente vê pessoas famosas, eu digo mesmo cantores, que queriam muita fama, queriam muito sucesso, queriam muito dinheiro, e talvez isso era o que eles queriam, só que não era o que Deus queria. E nesse do eles quererem, eles se perderam deles mesmos e do que Deus queria para a vida deles. E quantas pessoas não tiram a própria vida, quantos cantores não tiraram a própria vida, ou se envolveram com alcoolismo, ou se envolveram com alguma questão que não é de Deus e que levaram à própria morte. Quando eu li esse versículo, me veio isso na hora. Quantas pessoas atingem a fama, só que perdem tudo, inclusive a própria vida? Valeu a pena? Não. Não vale a pena. Não vale a pena perder a tua essência. Não vale a pena você deixar de ser quem você é para seguir um caminho que os outros querem que você siga. Eu até anotei aqui, olha que forte isso aqui. É muito pior desistir do rumo que Deus tem para você somente para obter a aceitação dos outros. Quando você tem um caminho que é Deus que está falando para você e você tem um caminho que as outras pessoas estão falando para você, ou entre aspas, você acha que é certo para você, você deixa totalmente as outras pessoas moldarem quem você é.
Imagina um fantoche, sabe aquelas. Não é fantoche. Tem o fantoche e tem a marionete. Eu imagino mais como se fosse a marionete mesmo. Tem uma pessoa lá em cima controlando o que as outras pessoas fazem ali embaixo, certo? Quem está controlando você nessa marionete? É Deus ou é as outras pessoas? Se vier algum nome de alguma pessoa na tua cabeça, é essa pessoa que está controlando a tua vida. E talvez possa vir na tua cabeça você mesma. Você mesma tentando controlar os teus passos. Ou alguma outra pessoa, seja conhecida seu, da sua família, ou algo nesse sentido. Bom dia, Thaís! Seja muito bem-vinda, amiga. Ó, não importa que chegue atrasado, o que importa é estar aqui. Então, se você pensar, por exemplo, alguém da minha família está controlando a minha vida. Se a pessoa que está controlando ela fala assim, você é burra, você não é capaz, ela tá te levando a acreditar nisso. Ela vai te levar a ter ações que fazem com que você pense, eu sou burra, eu não sou capaz, eu não vou fazer, eu vou ficar parada. Ou a pessoa tá te levando para uma ruína, então ela tá controlando completamente a tua vida para te levar para uma ruína, ou ela tá controlando, só que ela tá parada. A tua marionete, ela tá assim, ó, uma estátua. Você não sai do lugar, porque quem tá controlando é outra pessoa. Ou quem tá controlando é você mesmo. Carol, mas não é certo eu controlar a minha própria vida. É melhor você controlar a tua própria vida do que outra pessoa controlar. Mas sabe quem é o melhor de todos? Deus estar aqui em cima com a sua marionete e você só se move conforme ele for falando. Só que para você obter esse controle de Deus, você tem que estar conectado com a sua essência, com quem você é, com quem você verdadeiramente é e, melhor ainda, com quem Deus quer que você seja. Não adianta você querer ser algo que as outras pessoas querem que você seja. Você vai se perder. Por muito tempo, eu me moldei pelo que os outros queriam que eu fosse. Eu me importava absolutamente com tudo que falavam de mim, tá? Mas quando eu falo tudo, é tudo. Eu me importava com o que iam falar da minha roupa, eu me importava com o que iam falar, como que tava meu cabelo, eu me importava o que as pessoas iam falar se eu postasse determinada coisa no Instagram, eu me importava se eu fosse aparecer no Instagram, tanto que eu não aparecia no Instagram, eu nem gostava de postar no Instagram. Eu me importava se eu tomasse determinada decisão, o que as pessoas iam falar, o que que elas iam pensar. Eu me importava com absolutamente tudo. Eu só não me importava com o que Deus ia pensar, que era o mais importante. Eu só não me importava e não escutava o que Deus iria pensar disso. E a partir do momento em que eu coloquei Deus como principal, eu consegui ver quem eu verdadeiramente sou, que na verdade eu sou cada vez mais e eu espero cada vez mais ser a imagem e semelhança dele. Fazer as coisas que ele faz, ser mais generoso, servir mais as pessoas, estar mais disponível para as pessoas, ajudar mais as pessoas. E eu teve um momento, eu lembro no momento que eu pedi demissão no meu emprego como instrutora de Pilates, eu nunca esqueço, eu fui no parque, né, no Jardim Botânico, eu morava em Curitiba. Eu fui no parque, era ali pertinho da minha casa. E primeiro eu pensei, meu Deus, eu tô livre. Depois eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? Um leve desespero, mas também um certo alívio. Que eu nunca esqueço, tava um dia ensolarado, eu olhei pra cima, eu falei, Deus, eu não faço ideia do que vai acontecer agora. Mas eu deixo com você. Eu sei que você vai controlar e eu não vou entender nada que vai acontecer a partir de agora. Mas eu vou deixar você controlar, mas principalmente me mostre quem você quer que eu seja. Todas as minhas orações, geralmente eu sempre termino com que seja feita a tua vontade. Não adianta eu fazer uma oração pedindo, 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 e no final não falar, mas que seja feita a tua vontade. Porque às vezes o que eu peço, eu posso pedir para Deus me dar força para determinada coisa, eu posso pedir para Deus que eu quero atingir determinada questão financeira, eu posso pedir para Deus. Só que no final de tudo, nada vale se eu não falar no final que seja feita a tua vontade. Porque se não for da vontade de Deus fazer o que eu peço, não adianta eu pedir, porque ele não vai fazer, porque não é da vontade dele. E a gente tem que seguir a vontade dele. Eu já vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês para eu ler a palavra e vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando, tá bom? Vocês vão abrir a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 12.
Então, Romanos 12. Eu deixei separadinho aqui, que a minha Bíblia, ela tá já se desfazendo. Vou ter que comprar outra. Eu vou colocar aqui no chat. Romanos 12. Quando vocês abrirem a Bíblia de vocês, vocês digitem aqui no chat abrir. Só para eu saber que vocês já abriram. E para variar, eu sublinhei quase a Bíblia inteira. Inclusive, escrevi. E aí, essa Bíblia aqui, ela é a Bíblia do Paulo, né? Do meu namorado. E eu falei, amor, eu tô rabiscando tua Bíblia inteira. Aí ele até falou, amor, a Bíblia é pra isso mesmo. E ele falou que ele vai me dar uma Bíblia que tem espaço para anotações. Eu achei muito legal. Eu vou comprar essa Bíblia. Vocês já abriram a Bíblia? Se vocês puderem colocar aqui no chat, abrir. Já abri só pra eu saber que eu já posso começar a ler. Abrir. Thaís falou que abriu. Perfeito. Romanos 12. Vamos lá. Vou iniciar a leitura aqui, prestem bem atenção. E se eu precisar pausar nas partes que eu anotei, eu vou pausando com vocês. Romanos capítulo 12. Sacrifícios vivos. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Depois eu continuo nessa parte do amor, mas eu vou focar aqui. Vocês já devem ter ouvido essa passagem aqui, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que a gente traz aqui é exatamente o que eu estava falando para vocês. Quando vocês se amoldam ao padrão do mundo e não ao padrão e à essência de vocês, vocês não experimentam a vontade de Deus e a perfeita vontade de Deus. Porque um coração, quando ele está sem essência, ele perde a paz. O seu coração, ele está aflito. E você não consegue chegar a Deus sem se perder. Quando você se perde, na verdade, perdão. Você não consegue chegar a Deus quando você se perde de quem você é. E olha que interessante, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. O que significa isso? Não seja arrogante. Existe uma diferença entre você conhecer quem você é, você saber dos seus talentos, você saber, entre aspas, o que a gente falou no início, se vender no seu trabalho, você ser bom realmente naquilo que você faz e você falar para os outros. Porque existem momentos certos para você falar sobre o que você é bom e sobre o que você faz. Essa é a grande diferença da pessoa sábia da pessoa tola. É você saber o momento certo de se posicionar. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. A gente tava eu falo a gente, eu nem falei com quem. Eu e a Carol Hanu, né, que muitas de vocês conhecem, a gente tava numa palestra de um cara que ele fala sobre oratória. E aí ele falou para as pessoas, ele chamou algumas pessoas e falou: se venda em 1 minuto. E aí a Carol até comentou comigo assim, a Carol foi uma das pessoas que falou, né? Ela falou: amiga, agora eu percebi uma crença que eu tinha. Eu achava que era arrogância eu falar quantos seguidores eu tinha, o que eu tinha construído no mercado digital. Só que, na verdade, aquele era o momento certo dela falar, porque foi pedido para ela falar sobre o trabalho dela.
Então, naquele momento, era o certo, não era arrogante ela falar tudo que ela conquistou, tudo que ela fez, porque ela estava falando sobre o trabalho dela e ela estava vendendo o trabalho dela, querendo ou não. Só que nunca tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que você deve ter, ou seja, você se enxerga maior do que a fé que Deus lhe concedeu, que é o que esse versículo fala. A fé que Deus lhe concedeu, na verdade, é infinita. Então, o conceito que você deve ter de você mesmo é um conceito de um Deus que faz o impossível, de um Deus que faz infinitamente mais do que você pode imaginar. Só que nunca ao ponto de ser arrogante e ao ponto de humilhar outras pessoas. A pessoa sábia, ela sabe a hora certa de falar e a hora certa de escutar. A hora certa de se posicionar, a hora certa de se vender e a hora certa de acolher, a hora certa de ter empatia, a hora certa de simplesmente escutar. Essa é a grande diferença de uma pessoa sábia. E ali no versículo 6, ele diz: olha a importância de você saber a sua essência para você saber o que você vai passar para o mundo. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Cada um tem um dom que Deus deu. Você precisa encontrar qual é o seu dom. Você não precisa se adaptar ao que o outro está fazendo. Você não precisa mudar a sua essência para se adaptar à essência de uma outra pessoa. Quantas vezes nessa minha trajetória das redes sociais eu quis me adaptar a padrões que falaram que eu tinha que seguir, porque senão eu não ia vender, porque senão as pessoas não iam gostar de mim, porque senão as pessoas não iam se conectar comigo, porque senão o meu faturamento ia cair, porque senão, que eu tinha que ser uma outra pessoa que eu não era. Eu sou uma pessoa calma, geralmente. Às vezes não, mas eu sou uma pessoa calma. Eu não sou a pessoa que acorda animada escutando música. Eu sou a pessoa que acorda calma, que escuta música. Eu gosto do silêncio. Eu gosto de transmitir isso para as pessoas. A minha fala é um pouco mais calma, é um pouco mais mansa. Ó, vocês estão falando aí, bom dia, eu também sou calma. Só que muitas vezes o que as pessoas falavam, você tem que falar mais alto, você tem que é, aparecer. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Você tem que aparecer nos stories animada, você tem que passar isso para as pessoas, senão você não vai vender. Só que na verdade a gente tem que adaptar a nossa essência e melhorá-la. Se vocês verem, eu tenho um canal no YouTube que eu vou colocar esses encontros nossos aqui, que eu acho que tá naquele canal, uns vídeos que eu gravei, se eu não me engano, há 2 anos atrás. Vocês vão perceber que, se ainda tiver disponível, se eu deixar disponível esses vídeos, que tinham, tipo assim, que tem 2 visualizações, que é eu mesma vendo meu próprio vídeo, o meu pai provavelmente vendo o meu vídeo, naquela época ninguém via nada meu. Eu falava de uma forma mansa, só que era muito mansa. Então, eu tinha minha essência, só que eu não sabia ainda como modular isso. Quando que eu falava um pouco mais alto para chamar atenção, quando que eu diminuía um pouco para vocês prestarem mais atenção. Então eu falava tudo assim, ó. Essa é a minha essência, só que eu não consegui moldar ela para melhorá-la. Não significa que eu tenho que chegar aqui, eu não vou conseguir. Cara, quantas vezes quem aqui é do mercado digital vai entender alguns termos, quem não é, eu vou tentar explicar da melhor forma para vocês entenderem. Quantas vezes eu fui gravar um criativo? Criativo é a imagem que a gente usa para vender determinado produto, é o anúncio que aparece para você comprar o produto. E as pessoas falavam que eu tinha que gritar, que eu tinha que pular, que eu tinha que jogar produto pra cima. É que eu tô sem os produtos aqui, né? Eu tinha produto ali, mas se isso aqui fosse um produto, eu tinha que fazer assim, tinha que começar o criativo tacando o produto na câmera. Eu falei, então eu prefiro não vender, porque não é quem eu sou. Como que eu vou começar a gritar? Como que eu vou aparecer nos stories, que nem a Virgínia dançando a música, fazendo assim? Não é quem eu sou. E a gente se perde muito pelo que as outras pessoas falam. Lembra que eu falei da marionete? Você tem que fazer isso, você tem que fazer assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim. E aí você vai perdendo o teu brilho. E um coração que tá aflito transparece no rosto.
Alguém já chegou pra vocês e falou assim, você tá diferente? Ou quando você recuperou a tua essência e falou, você tá com um brilho diferente. Dá pra sentir, as pessoas conseguem sentir no seu rosto. Não é sobre você tá com maquiagem, você não tá, porque a gente pode estar destruída por dentro, mas por fora tá com uma máscara, com uma maquiagem, com algo, as pessoas achando que tá tudo bem. Só que tem um momento que as pessoas percebem que você não tá sendo você mesma. E aí entra a questão de a pessoa percebe que não é a sua essência. A pessoa percebe que não é você. A pessoa percebe que você tá tentando fingir algo, você tá tentando fazer algo, você tá tentando copiar outra pessoa porque é o que dizem que funciona ou que você quer que funcione. Quando você copia outra pessoa, não vai funcionar porque não é você. Porque não é o que Deus quer pra sua vida. Ponto. E quando você encontra a sua essência, você pega ela e você melhora. E você encontra o que você sabe de melhor. Aqui, ó, ele dá alguns exemplos de dons. Dom de profetizar, dom de servir, dom de ensinar, dom de animar, dom de contribuir, dom de liderança, dom de misericórdia. Entre esses dons, pense qual que é um dom que você tenha. E se não for nenhum desses, pense em outro que você tem. Qual que é a melhor coisa que as pessoas falam que você é? Eu fui eu fui encontrando a minha essência, encontrando o que eu sou melhor, observando o que as pessoas falavam de mim. Eu sempre fui a pessoa que escutei mais do que falei, sempre fui a pessoa mais observadora. Se vocês talvez me encontrarem pessoalmente em algum lugar, eu sempre sou uma pessoa um pouco mais quieta, dependendo do ambiente. Eu sempre observo um pouco mais. E aí as pessoas sempre falavam assim: Nossa, Carol, eu acabei de te conhecer e eu já tive a confiança de te falar algo que eu não falei para pessoas muito próximas a mim. Ou eu era aquela pessoa que as pessoas sempre pediam conselho, sabe? Não sei se vocês são essa pessoa, vocês conhecem alguém. E aí eu comecei a identificar. Talvez o meu dom seja servir ou ensinar. Ou apenas escutar, que não é um dom que tá aqui, mas na minha percepção é um dom. Porque quando você tá escutando o outro, você tá ajudando o outro. Porque você tá parando para escutar o que ele tem a dizer. E eu comecei a perceber pelo que os outros falavam, nossa, você é uma pessoa que dá muitos bons conselhos, o que eu mais escutava, na verdade, que todo mundo achava que eu era psicóloga para começar e todo mundo falava, você deveria ser psicóloga. Todo mundo falava isso, todo mundo falava isso. E aí eu comecei a pensar, peraí, então o meu dom é de escutar, servir e ensinar. Porque eu tenho o dom de ensinar e eu sei disso. Então cada um tem o dom. Eu não tenho dom, por exemplo, na minha concepção, totalmente de dar ânimo. Eu não sou aquela pessoa que você vai abrir um story, vai abrir uma coisa, que eu vou estar lá assim, tipo, vamos, 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 vai, 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 levanta, uhul, música, pá, pá, pá. Não, e tudo bem. Por isso que nós, nas redes sociais, nós temos que seguir pessoas diferentes que nos tragam o que a gente precisa em cada momento. Se eu preciso de um momento mais calmo, eu vou no perfil da Carol. Se eu preciso de um momento, cara, eu só quero rir, eu vou em outro perfil. Se eu quero alguém para me incentivar a acelerar, eu vou em outro perfil. Entende? E vocês têm que achar o de vocês, a essência de vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Já ouvi muito isso. Também sou calma, por isso não quis vender o que não sou. Então, Carol, não consigo descobrir ainda qual o meu dom e isso me pega muito. Fico muito perdida. Josi, vamos lá. Qual que é a coisa que mais falam pra você, as pessoas próximas de você? Se tu tivesse que perguntar pros teus familiares ou pras pessoas mais próximas de você, a Josi é tananã. O que elas diriam? Eu não sei se você aparece nas redes sociais, mas eu fazia muito. Quando eu já estava aparecendo nas redes sociais, eu perguntava assim: digam uma palavra que vocês me descreveriam. E aí eu ia baseando a minha essência na percepção dos outros. Então, Josi, eu não sei se tu tem Instagram aberto, não sei se eu já conversei contigo por lá. Se tu tem o Instagram aberto e eu observar o teu Instagram, em uma conversa com uma pessoa, em 10 minutos eu consigo identificar qual que é o dom dela. Ah, Carol, e você faz milagre? Não, eu só consigo identificar o que a pessoa às vezes não consegue. Por isso que é muito difícil, muitas vezes, quando a gente está centrada em nós, saber qual é o nosso dom. A gente tem que ver do olhar de fora. Então, por muitas vezes, até para eu
criar um produto no digital para eu vender alguma coisa, para eu fazer isso serve para a vida inteira. Eu faço pesquisa de mercado, o que as pessoas estão precisando, o que elas pensam, o que elas precisam. E nisso também a gente pergunta para as pessoas próximas. Eu perguntava: o que tu acha que eu faço de melhor? O que tu acha que é a minha melhor qualidade? E aí, quando eu perguntava isso, as pessoas sempre falavam: a tua empatia, o teu poder de escutar. E aí eu fui moldando. Meu Insta é aberto, já comentei nos seus falando que moro também em Curitiba. Ah, sim! Você falou comigo esses dias que eu tava lá em Curitiba. Deixa eu pegar aqui. Não sei se tu se importa, Josi, de eu pegar teu perfil aqui. Só pra eu falar na prática. Cadê o teu direct aqui? Me manda aqui teu arroba, Josi, para que as pessoas possam ver também. Porque talvez elas vendo na prática, elas possam encontrar o delas também, porque aí elas conseguem ver a minha visão. Ah, tá aqui o teu já. Tu me marcou ontem também aqui. Josiane Gomes. Mas tu posta bastante story, mulher. Você falou que é travada em aparecer nos stories. Você é bem fitness, pelo visto. Algo que eu tenho que melhorar. Vamos fazer assim, ó, Josi, me fala tuas 3 maiores qualidades. Daí que entra, né, a questão, quando isso parece muito coisa de psicóloga, porque todas as psicólogas que eu fui, elas falavam pra eu fazer isso, e eu ficava: ai, meu Deus, de novo, eu tenho que falar minhas 3 maiores qualidades. Só que na verdade isso tem que estar na ponta da tua língua. Quais são tuas maiores 3 qualidades? Inclusive, é algo que eu e Paulo, meu namorado, a gente faz de vez em quando, que é um ao outro falar 5 qualidades do outro pro outro. A gente faz um exercício no espelho, que é colocar frases afirmativas e ler essas frases todos os dias. Então, de qualidades: eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa não sei o quê. E o outro falar pro outro também. Então, por isso que eu falo pra vocês: peçam pros outros. Qual você acha que são as minhas 3 maiores qualidades? E qual você acha que são meus 3 maiores defeitos? Não é pra gerar briga, é que você tem que conhecer muito bem quais são as suas qualidades e seus defeitos pra você entender quem você é. Porque quando você não entende quem você é, os outros controlam quem você é. Se você sabe, ó, minhas 3 maiores qualidades é ser generosa, servir e ser empática. Meus 3 maiores defeitos é muitas vezes ser muito controladora, muitas vezes ainda ser preocupada, por incrível que pareça, e ser muito sincera numa medida que talvez seja muito. Perfeito. Se alguém chega falando pra mim: você não é empática, eu sei que ela não tá falando a verdade, porque eu sei que eu tenho empatia, porque eu sei quem eu sou. Então, a crítica dela não me afeta. E aí a gente começa a não ser afetado por críticas, seja de pessoas que estão próximas ou seja de pessoas nas redes sociais. Porque eu sei quem eu sou. Se a pessoa falar que eu não ajudo as pessoas, ela tá mentindo, porque eu sei quem eu sou e principalmente Deus sabe quem eu sou. Que eu sou imagem e semelhança de Deus. Ó, a Josi falou: eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então, o seu dom é de servir. Pronto. Só que aí você tem que entrar: o que eu posso fazer com o dom que Deus me deu? Se eu gosto muito de ajudar as pessoas, como eu posso fazer isso? Entende? Você não tá perdida, você já achou: eu gosto muito de ajudar as pessoas, seu dom é de servir. Só que talvez você não esteja exercendo esse dom porque você não sabia desse dom. Agora você sabe, e aí você começa o processo de entender como você vai exercer esse dom. Que muitas vezes, na verdade, é o mais difícil, né? O como. Que Deus vai. Mas Deus, ele sempre mostra o como. Sempre. Não consigo expressar o que tá acontecendo com essas lives que tô assistindo na manhã. E tá sendo muito bom pra mim. Glória a Deus, Josi. Eu vi que você tava no da Carol também, né? Eu tô assistindo as dela também e depois tô vindo pra cá, tá me moldando. É exatamente isso, a gente é só um instrumento e é isso que você deve ser para as outras pessoas também. Você entende quando eu falo servir, tanto que eu tô fazendo, quando
Todas as pessoas que fazem essas lives, a gente só tá servindo a Deus, só tá pedindo para que Deus nos use, para que toque outra pessoa. É uma oração que eu faço todos os dias também. Deus apenas me use, me use, me use, me use. Chame pessoas, traga pessoas, molde pessoas. Faça as pessoas encontrarem o propósito delas, encontrarem o dom delas, para que elas possam enxergar novas possibilidades, para que elas possam sair de uma situação difícil que elas estão, para que elas possam conhecer mais a tua palavra, para que elas possam ser elas mesmas e principalmente ser quem Deus quer que elas sejam. Porque não tem coisa pior do que você não ser você mesma, gente. Eu já passei por isso várias vezes. Eu encontrei minha essência, aí tais pessoas falaram que eu tinha que ser de um jeito, eu pensei, eu acho que eu tenho que ser desse jeito, aí eu perdi minha essência. Mas porque eu não estava conectada com Deus. Quando você está conectado com Deus, não importa o que os outros têm que falar para você fazer, você faz de acordo com a tua essência. Vamos continuar a leitura? Continuando lá em Romanos 12, o versículo 9. O amor. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegrem. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que eu anotei aqui que me trouxe essa parte? Deixa eu ver se eu anotei. Não, eu anotei aqui mesmo na Bíblia. Vocês perceberam ali no capítulo 14, no versículo 14? Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Ele traz uma coisa, mas na verdade isso já me traz para outra questão, que é o que a gente estava falando. Unam as suas essências com a mesma essência das pessoas que têm a mesma essência que vocês. Deu para entender? Estejam no mesmo propósito com pessoas que estão nesta mesma caminhada. Mesmo que você não tenha pessoas assim presencialmente na sua convivência, esteja presente de forma online. Carol, não tem ninguém perto de mim que fala sobre Deus, não tem ninguém perto de mim que trabalha com a rede social, trabalha no digital, não tem absolutamente ninguém. Então desconecta do mundo presencial e vai para online. Foi o que eu fiz. Quando eu comecei a minha jornada com Deus, eu era a pessoa estranha. E sabe a importância de você estar no ambiente certo? Com as pessoas certas? É porque no ambiente errado você parece estranha. Eu vou dar um exemplo para vocês. Antes eu convivia com muitas pessoas no meu círculo que iam muito para festas, que bebiam muito, que usavam drogas, que faziam tudo de errado, tudo do mundo. Inclusive eu fazia essas coisas também, só não a parte das drogas, glória a Deus. Mas tudo que era errado eu fazia. Tudo que vocês possam imaginar. E aí eu fui buscando mais a Deus. Só que eu fui buscando a Deus, só que eu continuava presa nesses ambientes com essas pessoas. E eu comecei a buscar mais a Deus, eu comecei a ser mais uma pessoa que lia. Então teve um ano que eu li 80 livros, pra vocês terem uma noção, foi 2023, que eu mais comecei a buscar esse autoconhecimento. E as pessoas, quando eu ia nos lugares, eu parei de beber,
as pessoas falavam assim: por que que tu não tá bebendo? É só você que não tá bebendo. Bebe só um pouco, não vai fazer nada, não vai fazer nada. Então, naquele ambiente que todos faziam o mal, eu era a pessoa estranha. Que todos estavam fazendo coisas erradas aos olhos de Deus, eu era a pessoa estranha. Só que a partir do momento que eu fui me conectando online, melhorando, encontrando pessoas que estavam no mesmo propósito que eu de forma online, eu fui me afastando totalmente desses ambientes. E quando você está no ambiente certo, em que todos buscam a Deus, estão no mesmo propósito, se você é a pessoa que bebe muito, você é a pessoa estranha. Poxa, tá todo mundo falando de Deus, buscando o mesmo propósito, e chega alguém super bêbado, super. Vai todo mundo falar: essa pessoa não pertence aqui. Essa é a importância de você trocar de ambiente, mas enquanto você ainda não tem o ambiente certo presencialmente, você troca esse ambiente de forma online, com pessoas como eu, com pessoas como a Carol, com pessoas como outras pessoas que estão dispostas a ajudar vocês de forma online, que estão nesse mesmo caminho de vocês. E eu lembro muito bem que quando eu comecei a me afastar de tudo isso, eu perdi absolutamente tudo. Perdi amigos, perdi, né? Só que na verdade não era o que Deus queria. Então não foi uma perca, foi um ganho. Eu comecei a me afastar desses ambientes, e eu já comentei isso numa aula com os meus alunos, mas provavelmente vocês nunca escutaram eu falando sobre isso. Eu já estava me afastando desses ambientes, eu já estava me conectando com Deus, eu já estava me conectando com pessoas de forma online. E aí teve um acontecimento em que eu acabei um dia voltando para um desses lugares. Só que eu já estava totalmente sem beber, sem fazer nada, enfim. E foi lá que eu percebi a mudança que Deus tinha feito em mim. Eu cheguei no ambiente e não fazia mais sentido. Eu olhei ao redor e estava todo mundo bêbado, estava todo mundo falando sobre coisas ruins, falando, reclamando, nossa, fazendo tudo de errado, música alta, músicas que continham palavras que não fazem sentido, as músicas, né, de hoje em dia. Eu era a pessoa mais viciada em músicas de funk, pra vocês terem uma noção. Eu era um caos. Por isso que eu falo pra vocês, Deus transforma qualquer pessoa, gente, porque se ele me transformou de verdade, se vocês vissem o que eu era, e eu quero passar isso pra vocês. Eu quero que Deus transforme tanto vocês que vocês se tornem irreconhecível aos olhos das pessoas que já conheciam vocês antes. Tem pessoas que me conheciam nessa época que olham pra mim hoje e falam: Carol, você é outra pessoa, não tem como. Você está irreconhecível. Porque Deus me transformou tanto, mas tanto que as pessoas nem me reconhecem mais. Tanto que na Bíblia, muitas vezes, há a troca de nomes, né? Deus troca até o nome da pessoa, de tanto que ele muda, de tanto que ele molda essa pessoa. E eu estando naquele ambiente, foi um momento em que Deus me trouxe a maior reflexão que eu poderia ter. Eu tenho certeza que Deus me trouxe de volta naquele lugar só para eu perceber isso. Naquele momento, eu até me arrepio, ó, eu nunca esqueço. Eu tava olhando para tudo que tava acontecendo, pessoas bêbadas, festa, músicas, e parece que ficou tudo cinza, assim. Cinza não, sabe quando você tem aquela sensação que você tá num lugar, você não deveria estar ali, e aí é como se tudo silenciasse, e eu falei pra Deus assim: Deus, nunca mais me coloque de volta nesses lugares, eu não quero voltar pra cá nunca mais. Eu não quero voltar para onde você me tirou nunca mais. A partir de hoje, eu faço o que você quiser, mas nunca mais me coloque nesses lugares novamente. E eu pedi fervorosamente aquele dia. E eu cheguei em casa, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu falei: como eu pude viver tanto tempo longe de Deus? Como eu pude viver tanto tempo em coisas que eram só prazeres momentâneos, que não iam me levar a nada, que só iam me levar à ruína. E é isso que eu quero que vocês pensem hoje. Então, estejam em ambientes, mesmo que seja online, com pessoas que estejam no mesmo objetivo de vocês. Silenciem todos os barulhos de pessoas próximas a vocês. Ah, é porque você. Aí começa, né? Nossa, o que eu escutei, vocês não têm ideia. Ah, porque agora você virou de Deus, porque agora você tá sendo pastora, porque agora você quer trabalhar no digital, porque agora você vai desistir de uma profissão, porque agora você tá querendo aparecer no Instagram, porque agora você é uma blogueira. Sabe a melhor forma de calar a boca das pessoas? É concordando com o que elas falam.
toda vez que uma pessoa chegava e falava pra mim, e aí que entra o posicionamento, eu acho que é até um tema que eu quero trazer pra vocês outro dia. Eu não separei esse tema ainda, mas eu vou trazer de posicionamento que é muito forte. Aí que entra o posicionamento de vocês conhecerem a essência de vocês, conhecerem o que vocês querem seguir para a vida de vocês, para que vocês possam educadamente responder essa outra pessoa. Quando alguém chegava para mim e falava assim: "Ah, agora você virou blogueira, né? Quer aparecer?" Eu falava com um pouco de sarcasmo, só que elegantemente. Eu falava assim: "Sim, não tá sendo incrível? Eu tô amando aparecer no Instagram, cara. Eu tô ajudando muitas pessoas. Tem muita gente que me manda no direct que eu tô ajudando, falando a minha história. Eu tô amando ser blogueira. Eu espero que eu seja uma blogueira muito grande." Aí a pessoa ficava assim: "Verdade." Então ela zomba de você e você devolve pra ela com algo bom. Então, agora você tá querendo ser pastora, você tá querendo falar sobre a palavra de Deus. Glória a Deus que eu tô querendo falar sobre a palavra de Deus. E quando eu só falava de bebida, de festa? E quando eu só influenciava as pessoas pro mal? E quando eu tava na tristeza profunda, que eu não acreditava em Deus, que eu falava que Deus não existia, que eu achava tolas as pessoas que acreditavam em Deus. Glória a Deus que eu tô falando sobre Deus. É responder às pessoas de acordo com educadamente, mas que façam elas perceber e que devolva o constrangimento para elas. Porque as pessoas querem constranger você, você apenas devolve o constrangimento. Isso é feito ou por meio disso que eu falei, de ironia, ou por meio de uma pergunta. A pessoa fala: "Ah, tá querendo ser pastor agora", e você pergunta. Ou você fala: "Pelo menos eu tô espalhando a palavra de Deus, o que que você tá fazendo pro próximo? Pra ajudar o próximo?" "Ah, agora você tá aparecendo no Instagram." "Sim, pelo menos eu tô correndo atrás dos seus sonhos." E você tá correndo atrás dos seus? Continuando escondida, sem aparecer nas redes sociais? Você tá ajudando alguém? Escondida? Simples. A Thaís mandou: "Carol, tudo converge. Olha que interessante. Acabei de descobrir o meu dom ontem à noite numa live. Agora chego aqui e você confirma tudo." Glória a Deus, Thaís. Posso participar? Tu diz falando, Thaís? Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Acho que eu pedi pra ativar o teu som. Deixa eu ver aqui. Foi. E aí? Ah, bom dia, Carol, bom dia a todos. Tá frio aí, hein, mulher? Tá, eu ia dizer, não reparem que eu tô de touquinha, porque aqui tá 9 graus, eu tô com as mãos geladas, aqui tá frio ainda, acabei de chegar da rua, né, porque eu cheguei um pouquinho atrasada, eu fui Olha, levar minha menina na escola, e disso aí eu aí, não assim, sinto falta, viu? Desse frio. Sinto falta, não. aqui é frio, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, então aqui é bem frio, né, os gaúchos aqui são o povo do frio. Mas assim, eu tô impactada, Carol, com o que eu venho vivendo, né, nas últimas semanas, para ser específica, e principalmente agora também, com essa live que tu tá fazendo. E eu quero falar isso até para contribuir com as pessoas que estão aqui também, que talvez estejam nessa mesma situação que eu estava, nessa busca. Eu estava por muitos anos sem saber qual era o meu dom. Por muitos anos eu ficava fazendo uma coisa, fazendo outra, mas nunca conseguia distinguir qual era o meu dom. E nas últimas semanas, o Senhor começou a falar muito forte no meu coração, para mim entrar nessa busca. Eu comecei a entrar nessa busca, mas ainda estava tudo muito turvo, sabe? E aquela névoa assim mental, e eu tentando descobrir. E cada coisa que ia acontecendo, o senhor ia me trazendo confirmação. Naquela live que eu assisti tua, da Carol Ranu, né? Eu comentei contigo ali que foi gravada, não consegui assistir ao vivo, foi gravada. E eu assisti depois a gravação, na última hora ali, quase que eu assisti a gravação, foi no domingo mesmo. O senhor falando diretamente comigo, me confirmando e me trazendo clareza do caminho que ele queria para me encontrar o meu dom, para que eu encontrasse o meu dom. E aí, ontem à noite eu participei de uma live de desenvolvimento pessoal que me convidaram, e lá a terapeuta fez um teste. E acredita que no teste, o resultado, daí ela ia dizendo para a gente ir marcando e no final ela ia dar os resultados. O resultado do meu teste era ensinar.
sobre ensino, sobre ensinar, e aquilo me trouxe uma clareza. E aí agora eu chego aqui na tua live, tu fala isso exatamente, tudinho que eu tinha escutado ontem à noite, e eu me lembrei daquilo que tu falou sobre que o Senhor confirma para ti em horas iguais, né? Eu te acompanhei esses dias, estava falando que o Senhor te confirma em horas iguais, e o Senhor está me confirmando assim a cada dia, ponto a ponto, sabe? Eu consegui ter a clareza do caminho, daquilo que o Senhor tem para mim e de qual é o meu dom, mas por anos eu não sabia qual era. Sabe? E nas últimas semanas eu entrei naquela busca muito forte e comecei a orar e comecei, Senhor, me mostra, me direciona. E as coisas vão se encaixando, tudo foi se encaixando, a cada passo, como tu falaste ali das horas iguais para ti, que o Senhor confirma, e talvez para quem não acredita, pensa assim, ai, coisa de louco, né? Absurdo, capaz, mas a gente percebe que não fica dúvida. Então, se tem alguém aqui também que está nessa busca, que está nessa dúvida, se você orar, pedir direção de Deus, ele vai passo a passo te confirmar até que fique claro, que você não tenha mais dúvida de qual é o teu dom, qual é o teu propósito nessa terra. Eu só queria dar esse testemunho, né? Trazer essa participação aqui para que contribua também na vida de mais alguém. Tá bom? Obrigada, Carol, pela participação. Imagina, nossa, fico muito feliz escutando isso, Thaís, de verdade. E olha só, gente, a importância, que nem ela falou, você pode ter a clareza que você não encontrou numa vida inteira em uma semana. Isso até parece aquelas promessas de marketing, né? Mude sua vida em uma semana, mas é uma promessa de Deus, porque Deus ele consegue transformar em uma semana. Se você realmente escutar ele. Muitas vezes a gente está tão atribulado com tudo que está acontecendo, eu preciso encontrar o caminho, eu preciso encontrar uma direção e começa a fazer e não para escutar. Então, o exemplo da Thaís, por exemplo, ela começou e coincidentemente que não é coincidência, que eu tenho certeza que Deus resolveu, né, fazer a Carol fazer live, Carol, fazer live, essa outra terapeuta fazer live do nada, que eu sempre falo que é o do nada de Deus, para ir confirmando as coisas. Nada acontece do nada. Sempre quando você pensa, meu Deus, mas isso foi do nada, não é do nada, é Deus. E essa importância da gente espalhar as lives para mais pessoas. Cara, coloca pessoas no grupo, compartilha. Isso aqui realmente pode transformar a tua vida. Não é uma promessa rasa. É porque quando a gente se entrega, é que nem eu, esse último mês, últimos 2 meses, se eu não me engano, eu também estava no processo de buscar direção. E Deus colocou quem na minha vida? A Carol. A Carol começou a fazer live, ela começou a me aconselhar também. E eu comecei, beleza, ao invés de eu querer agir em algo que eu ainda não tenho clareza, que a gente sabe que clareza é poder, clareza é poder. Eu vou tirar uma semana para escutar Deus, para me conectar com Ele, para orar, para ler a Bíblia o máximo possível, porque olha que engraçado, eu estava refletindo sobre isso ontem. Em 2023 eu li 80 livros, mas sabe qual foi o único livro que eu não li? Um dos únicos livros que eu não li de 80 livros? O livro mais importante. Foi importante eu ler 80 livros? Foi muito importante eu ler 80 livros. Me ajudou demais. Só que qual que é o livro que mais tá me ajudando? Esse aqui. Então, essa importância de vocês, o que vocês puderem estar presentes, eu também tô nessa busca. Se eu vejo que alguém tá fazendo live, eu entro, eu tô entrando, eu tô buscando, eu tô orando, eu tô indo nos cultos, eu tô indo presencialmente, tô indo online, tô. E aí, gente, em uma semana que eu tirei pra me desconectar, esse final de semana também foi um final de semana que eu me desconectei no sentido de ambiente também. Eu fui para um ambiente que não tinha sinal, não sei se me acompanha pelo Instagram, mas eu fui num ambiente que tava chovendo, era mato, não tinha sinal, era uma cabana, assim, perfeito para você se desconectar. Eu me desconectei de tudo, na forma do ambiente, me conectando de outras formas. Em uma semana, Deus deu a clareza que eu estava tentando há 2 meses, que nem a Thaís falou, há 2 meses com as minhas próprias forças, entender o que eu tinha que seguir. Em uma semana ele também me trouxe isso. Então, se em uma semana você parar, silenciar todas as preocupações que estão na tua cabeça, meu Deus, o que que eu faço, o que que eu sigo, o que que eu... E apenas ouvir, você vai ter resposta. Impossível não ter. Essa é a promessa mais clara que eu posso te dar com toda certeza, porque é o que eu vivo, é o que a Thaís viveu também. Ó, a Kaylee mandou aqui. Carol, estou rompendo barreiras, pois eu não gosto muito de câmeras. Então aparecer no Instagram está sendo uma luta. E ouvindo você sobre essência e tal, eu não quero que seja um fardo aparecer no Instagram. Quero que seja uma coisa leve. Em relação ao dom,
Eu gosto muito de ensinar o que sei, as pessoas me procuram pra aconselhar e tal. Kelly, eu me vejo em você. Eu não sei se você me acompanha no Instagram há muito tempo, mas eu já postei algumas vezes que era uma luta tão grande pra eu gravar um vídeo. Nossa, vocês não fazem ideia. Era um peso muito grande pra mim. Só que eu sabia que eu tinha uma palavra que Deus queria que eu espalhasse. E ele sempre ficou na minha cabeça, martelando aquilo. Você precisa, você precisa, você precisa. Então eu tive que passar por esse medo e essa trava e essa angústia e fazer mesmo não gostando para que depois se tornasse comum. Eu vou falar para vocês, até um tempo atrás, quem me acompanhava mais antes, eu não gostava de aparecer no Instagram, pra vocês terem uma noção. E quem me vê no Instagram acha que era super fácil eu aparecer no Instagram. Eu não gostava, ainda era um fardo pra mim, só que eu não estava tendo a minha essência, eu estava fazendo o que outras pessoas falavam. E Deus me falava: Carol, mas eu pedi pra você espalhar minha palavra, você não tá espalhando no teu Instagram. E eu pensava, eu falava pra Deus: mas Deus, falar sobre você não tem nada a ver sobre falar sobre o meu trabalho, que é marketing e vendas. Só que aí que foi o meu erro. Eu não preciso deixar de falar de Deus porque eu vendo outra coisa. As duas coisas estão relacionadas. Eu vou ajudar as pessoas da mesma forma. Então eu tenho uns vídeos ali nos meus Reels que eu posto até eu tentando aparecer no Instagram, eu gravando os meus primeiros vídeos. Inclusive os meus primeiros vídeos era literalmente eu falando, eu tô com medo de gravar vídeo, eu não quero gravar vídeo e eu tô treinando pra gravar vídeo. E eu tô postando. E o meu primeiro vídeo que eu postei no meu Instagram era um vídeo de eu falando assim: esse vídeo é pra eu perder o medo de postar vídeo. É muito engraçado esse vídeo. Eu excluí, eu acho, no perfil, mas eu postei esses dias no Story. Era eu falando assim: eu vou postar esse vídeo sem a intenção de viralizar, sem roteiro, sem nada, só pra eu postar. Só pra eu ter uma microação e perder esse medo do julgamento. E aí, gente, eu postei esse vídeo e eu fiquei 5 dias sem entrar no Instagram. Só pra eu não apagar o vídeo, porque eu sabia que se eu ficasse vendo o vídeo, eu ia apagar. Porque quando você começa na rede social, ninguém curte as suas coisas. Você tá aprendendo. Você não tem público, ninguém curte story, ninguém curte nada. Só que eu aprendi que eu posso usar o processo ao meu favor. Então eu tenho vídeos que eu gravei eu mesma falando. Ninguém curte meus vídeos, ninguém vê, ninguém faz nada. Então eu fui relatando todo o meu processo. Tem vídeos de eu falando, ó, lancei meu livro, ninguém comprou. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito. E aí eu comecei a entender e a não celebrar, mas achar um pouco mais de humor, entre aspas, nos meus, entre aspas, fracassos. Então, cada vez que eu fracassava em algo, eu falava, eu vou gravar esse fracasso, que nem nos vídeos do YouTube que eu postava, ninguém via. Eu gravava, ó, ninguém tá vendo, mas um dia alguém vai ver. Quando eu fiz, sei lá, um lançamento que ninguém comprou, sabe quando você faz um lançamento de marketing, você espera as notificações e ninguém compra, aí você fica, meu Deus, será que o link tá errado? Eu gravei isso, porque no futuro eu vou postar, fazendo um storytelling. Então eu comecei a aproveitar o processo. Toda vez que eu, entre aspas, fracassava, só que na verdade eu tava aprendendo, eu comecei a gravar essa trajetória. E eu tenho uma pastinha, olha só a cabeça da pessoa, mas é tudo pensando num futuro. Por quê? Aproveitando o processo, ao invés de eu me culpar pelo processo, eu vou aproveitando ele. Eu tenho uma pasta no meu Drive que tá escrito fracassos, para que no futuro eu vá usando esses vídeos. Então tem vídeos também que eu gravo quais são os meus sonhos. Tem vídeo que eu gravei lá atrás, quando eu comecei no marketing, eu falando assim, ó, eu comecei hoje, eu não entendo nada, nunca fiz uma venda, mas eu tô aqui, eu tô tentando. E aí eu postei depois que eu fiz várias vendas. Então é muito bom vocês levarem de uma certa forma, de uma forma menos séria, os fracassos. Então, às vezes eu vejo uns stories antigos que eu postava, hoje eu rio muito, eu falo, misericórdia, o que que foi isso aqui? Eu falava, parecia que eu tava morrendo. Mas foi o processo que eu tinha que aprender esses dias mesmo. Eu postei sobre isso, acho que faz umas 2 semanas eu postei no story, mas já sumiu que eu não deixei nos destaques. Eu postei uns stories antigos meus. Gente, só pela misericórdia de Deus mesmo. Só que eu tive que passar essa barreira do medo. Eu tinha fobia social.
né? E aí eu não conseguia falar com as pessoas e tudo mais, eu tinha muita, mas muita vergonha. E aí eu fiz um vídeo também pro meu perfil, que eu também excluí, mas eu vou tentar achar ele, falando que eu ia perder todos os medos que eu tinha até o meu aniversário. Eu acho que isso foi em 2023, até o meu aniversário de 24 anos, no caso, né? E aí eu fui perdendo medo por medo. Aí eu fui lá no Jardim Botânico de Curitiba e eu fui entrevistar as pessoas pra eu perder esse medo. Aí eu fui registrando a perda desses medos, enquanto eu estava perdendo os medos. Vocês entendem? E aí eu tenho esse vídeo, eu até tenho que postar ele de novo. Eu lembro que eu olhei pra câmera e falei assim, ó, tá registrado aqui que eu tô enfrentando o meu maior medo, que é gravar vídeo e outra é falar com as pessoas. Então eu fui relatando isso ao longo do tempo. E eu fui me desafiando a perder cada medo de uma vez só. E eu vou falar, não é fácil você aparecer na rede social. A pessoa fala, é só aparecer, não sei o que. Não é fácil. Você começar, não é fácil você perder essa trava. A gente pode até falar sobre isso um outro dia, elaborar um pouco mais esse tema. Que é um tema que eu falo muito, que ajuda muito outras pessoas, porque foi o que eu passei. Se colocava uma câmera na minha frente, eu não gostava nem de tirar foto. Eu não tinha nem Instagram. Por isso que eu falo, Deus nos transforma de formas irreconhecíveis. Eu tinha amigas naquela época, elas falavam assim, Carol, mas você não posta nada, você não tem Instagram, como você consegue viver sem Instagram? Como você... E para ser bem sincera com vocês, se fosse da minha vontade, até hoje eu não tava no Instagram. Só que foi da vontade de quem? De Deus. Porque até hoje eu não gosto de mexer em rede social porque eu acho sim que é uma perda de tempo, mas também é um instrumento de ajudar outras pessoas. Se fosse da minha vontade, eu estava no meio do mato, sem Instagram, tranquila, sem ser criticada, sem ser julgada, sem ser olhada. Eu tava lá tranquila, vivendo com o que eu tinha e tava tudo certo. Mas olha a importância de entender o que Deus quer para sua vida. Toda vez que eu parava de postar no Instagram, é como se literalmente Deus estivesse na minha cabeça assim. Eu ia dormir e ele ficava assim falando: "Você não vai aparecer? Você não vai falar? Você não vai?" Toda vez que eu deixava de aparecer no Instagram, ele ficava: "Tá, mas e o teu propósito? E o teu propósito? E o teu propósito?" Você tem que ajudar as pessoas. E eu falava, ai meu Deus, eu só queria pegar esse celular aqui, ó, e tacar ele pra fora. Tanto que eu sempre fiz jejum de redes sociais e às vezes até jejum de celular. Esse final de semana foi um final de semana que, apesar de eu continuar postando no Instagram, eu diminui muito a frequência. Eu tava postando pra divulgar esses nossos encontros, mas eu usei muito mais a câmera mesmo, câmera que a gente grava, né, os vídeos. Aqui, isso aqui não é uma câmera, tá, gente? Isso aqui é um copo em formato de câmera. Mas eu usei muito mais a câmera do que o celular para gravar as coisas, para me desconectar disso. Entende? Gente, eu vou pedir só um minutinho para vocês, só pra eu ver um negócio ali. Eu já volto, tipo, 10 segundos. Rapidinho. Voltei. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Quando eu. Ó, Josi, que legal, mostra pra gente, interessante. Quando eu fizer esse encontro sobre aparecer, eu vou mostrar pra vocês. Aí eu separo as pérolas de vídeos. Ai, gente. Ok, ele já tem quase um mês que não apareço por lá pra ajudar as pessoas que me procuram. Eu sei, eu tenho inúmeras ideias, mas quando é minha vez, infelizmente, não sei ajudar. Quero me encontrar. É aí que entra muito, e que até foi uma direção que Deus tá me dando, sobre ensinar as pessoas a como transformar esse propósito
como transformar isso em conteúdo e posicionamento nas redes sociais. Entende? É algo que eu tô montando junto com o Paulo. Vocês estão sabendo pela primeira vez, mas eu sei que vocês não vão contar pra ninguém. Pô, eu tô gravando isso e vou postar no YouTube, as pessoas vão ficar sabendo. Ai, meu Deus. Mas enfim, a gente tá estruturando algo justamente pra ajudar vocês em relação a isso, porque o que acontece muito é que a gente, beleza, a gente tem um propósito que daí começa as frustrações, né? Ah, eu tô postando e não tá atingindo ninguém, eu tô postando errado, eu tô fazendo isso, né? Então é uma dor muito grande, né? Que as pessoas têm. Eu também, se pudesse, não teria rede social. Também sou assim, filha do mato. Sim, um posicionamento, não postar por postar, exatamente. Mas ó, gente, vamos voltar aqui pra palavra. Eu não sei se vocês têm alguma coisa pra fazer, logo eu já tô encerrando, tá? Pra não ficar muito extenso, mas se deixar, eu fico aqui. Ó, é a Josi, Carol, vou ter que sair, pois tô com compromisso. A gente não tirou a foto, né? Tirem a fotinho aí, se vocês quiserem, agora já. E logo eu já tô encerrando também. A gente continua esse tema outro dia. Ó, tirem a fotinha aí, se vocês quiserem. Postem no story pra gente atingir mais pessoas todos os dias. Ela fazendo pose aqui. Muito feliz com o nosso encontro de hoje. Amém, Josi. Inclusive, teve uns comentários aqui bem legais de vocês. Eu já vou tirar foto aqui pra eu não perder. Aqui, ó. Pra eu postar no Insta depois, se vocês me permitem só um minutinho. Pra eu não perder depois. Senão eu encerro a live e eu perco. Boa. Vamos lá. Pra gente ir encerrando. Eu só queria pontuar essa parte aqui, ó, que a gente tava no Romanos 12, versículo, aquela parte do amor, versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu o retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. O que ele traz com isso? Muitas vezes a gente fala assim, aquelas pessoas que nos julgaram, aqueles julgamentos que eu trouxe para vocês antes, que as pessoas falam sobre a gente fala, não, eu vou dar a volta por cima e eu vou esfregar na cara delas que eu consegui. Não é assim que você vai conseguir atingir o teu propósito. Se o teu propósito é esfregar na cara dos outros que você conseguiu, primeiro que você já não tá seguindo o que Deus tem pra você, porque não tem que esfregar nada pra ninguém, você tem que primeiro que você não tem que provar nada pra ninguém, você só tem que estar alinhado com a verdade de Deus. E aqui ele diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Então eu sou o juiz, eu decido o que cada pessoa vai receber. Isso aqui está nas minhas mãos. Tire esse peso das suas costas. Ah, mas tal pessoa me fez muito, muito mal. Vocês não têm ideia do que eu já passei. Eu não vou comentar aqui, uma para não pesar o clima, mas outra hora eu comento. Mas eu já sofri muita, mas muita, muita coisa pesada que se o meu coração não tivesse alinhado com Deus, eu iria querer vingança, eu iria querer retribuir. Mas ao contrário, eu tive que perdoar as pessoas que fizeram as piores coisas comigo. Imagina as piores coisas que podem acontecer com o ser humano. Na verdade, eu não sei o que vocês vão imaginar, né? É difícil eu falar imaginem, porque vocês podem imaginar qualquer coisa. Mas eu passei por muitas coisas. E teve uma época que eu tinha tanta raiva dentro de mim, essa ira dentro de mim, que eu queria me vingar. Só que não adianta de nada. Então você deixa a vingança e a ira para Deus e você fica com o perdão, a paz e a liberdade. Carol, mas como eu vou perdoar a pessoa que mais me machucou? Como eu vou perdoar uma pessoa que fez algo com alguém que eu amava? E coisas pesadas mesmo, tá? Você tem que perdoar.
Você tem que perdoar para tirar o peso de você, não para amenizar o que outra pessoa fez. Não é se vingando que você vai conseguir atingir o que você quer. É apenas seguindo a palavra de Deus e fazendo o que tem que ser feito conforme a vontade dele. Amém? Essa era a palavra de hoje. Eu vou terminar orando aqui com vocês, para que a gente possa iniciar este dia de uma forma incrível, de uma forma com Deus no nosso coração, de uma forma em paz, mas principalmente se encontrando, reencontrando Deus. Se vocês quiserem postar no story, a frase que eu separei hoje pra gente colocar é: eu sou imagem e semelhança de Deus, que resume muito o que a gente falou aqui hoje. Carol, perdi a foto, deixa eu posar pra foto de novo. Ó, quem não fez a foto, faz agora. Foi? E aí podem postar, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Na verdade, vocês têm que, ó, anotar essa frase num bloquinho e colar no espelho que vocês veem todo dia, de manhã, de tarde, de noite, o espelho que vocês se arrumam. Eu sou imagem e semelhança de Deus para qualquer preocupação, para qualquer tribulação, para qualquer ansiedade, para qualquer ódio, para qualquer raiva, para qualquer sentimento, para qualquer emoção. Se você ler a palavra eu sou imagem e semelhança de Deus, tudo se acalma. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Então, se vier na sua cabeça, hoje eu tô feio, meu cabelo tá feio, mas não sei o que, eu preciso emagrecer. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu não sei meu propósito, eu tô perdido, eu não tenho direção. Mas eu sou imagem e semelhança de Deus. Se Deus dá a direção, eu sou imagem e semelhança dele, logo eu terei a direção. Mas eu tô preocupado, o que que eu faço, o que que eu vendo, não vai dar certo, não tá funcionando, tráfego criativo. Mas se eu sou imagem e semelhança de Deus, se ele prometeu, ele irá cumprir. Amém? Eu vou orar aqui, vamos orar juntos. Fechem bem os olhos de vocês. Separem esse tempo somente para vocês. Silenciem tudo que está externo, mas principalmente silenciem tudo que está internamente. Silenciem todos os pensamentos, respirem bem fundo, ó, puxem o ar. Só mais uma vez. Vamos nos conectando com a presença de Deus. Senhor, eu quero te agradecer por esse encontro, por esses dias. Eu quero te agradecer por você trazer cada vez mais pessoas para eu tocar, vidas para eu transformar. De você me usar como instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Eu gostaria de agradecer por tudo que eu tenho, por tudo que essas mulheres que estão aqui hoje têm, para que elas possam receber cada vez mais a direção, a bênção que o Senhor tem para a vida delas, mas principalmente que elas possam entender, Senhor, qual é o dom que elas têm aqui nessa terra, o que elas podem fazer que seja da tua vontade, principalmente faça elas entenderem a essência delas, para que elas nunca se percam delas mesmas, mas principalmente que elas nunca se percam de você, porque elas se perdendo de você, elas se perdem delas, porque na verdade elas são imagem e semelhança de você, Senhor. Faça com que cada dia mais elas sejam parecidas com o Senhor, que elas ajam conforme você agiria, que elas tenham a misericórdia do Senhor, que elas perdoem como você perdoou. Porque na verdade você perdoa até aqueles que fazem o pior mal. Então por que essas mulheres não conseguem perdoar o que as pessoas fizeram com elas? Elas precisam dessa paz, Senhor. Elas precisam dessa libertação. Eu quero que por meio dessa live, por meio desses encontros, por meio da minha pessoa, por meio da sua palavra, elas encontrem a liberdade que elas tanto estão buscando há anos e não encontram em nenhum lugar, porque na verdade elas só vão encontrar no Senhor. Se elas pararem um pouco para se conectar, se elas pararem um pouco para escutar, se elas pararem um pouco para orar, se elas pararem um pouco para ler, se elas pararem um pouco para observar, só observar o que está em volta delas, elas conseguem ver o Senhor em tudo. Porque o Senhor está presente em tudo, não é somente numa igreja, não é somente num culto, não é somente nesse encontro.
O Senhor se faz presente em absolutamente todos os lugares, o tempo inteiro, a todo momento. Que o Senhor possa realizar o que o Senhor quer para a vida delas, não o que elas querem para a vida delas. E que o Senhor mostre, direcione, guie o caminho dessas mulheres sempre para o que seja melhor para elas. Faça elas entenderem que o que elas querem muitas vezes não é o que o Senhor quer. E que sempre seja feita a tua vontade, Senhor, tanto na minha vida quanto dessas mulheres. Faça a tua vontade. Eu deixo hoje o controle da minha vida e também peço para que você faça essas mulheres enxergarem e deixarem o controle da vida delas também em tuas mãos, Senhor. Que seja feita a tua vontade, porque só a tua vontade importa. Muito obrigada, Pai, por esse momento hoje. Em teu nome, amém. Amém, minhas lindas. Poderoso, hein? Essa oração. Nossa, é incrível como eu consigo me desconectar. Parece que eu tô em outro mundo, assim. É tão bom essa paz de Deus. É tão bom sentir essa paz que só Ele dá. Nos últimos meses eu tava... Na verdade, a minha vida inteira eu busco por essa paz e eu custo a entrar na minha cabeça que, na verdade, essa paz só vem de Deus. Só vem de Deus. É só com Deus que eu consigo sentir essa paz. É só quando eu oro de verdade que eu consigo sentir essa paz. Não tem outro momento que eu consigo sentir essa paz a não ser aqui. E que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão presentes. Eu fico muito, mas muito, muito, muito feliz com a presença de cada uma de vocês. Me contem aqui no chat o que talvez vocês já pegaram de insight de ontem e hoje, o que tá mudando na vida de vocês, o que tá transformando. Só deixem rapidinho aqui no chat, porque aí eu consigo tirar uma fotinha, eu posto no stories, as pessoas veem, meu Deus, tem pessoas sendo transformadas. E aí elas querem essa transformação também. Toda vez que a gente espalha mais essa palavra pelo instrumento que Deus nos deu, que é a rede social, que Ele me fez, né, ter ali nas mãos, que é a forma que eu tô espalhando essa palavra. Toda vez que uma pessoa se levanta para dar um testemunho, nem precisa ser um testemunho, mas falar uma palavra, alguma coisa que foi transformada nela, a gente consegue fazer com que outras pessoas sejam transformadas também. Se vocês pudessem falar em uma frase, uma palavra, uma frase, o que transformou vocês, o que está transformando, né? Que vai transformar cada vez mais. Que eu pretendo fazer esse encontro por 7 dias, até segunda que vem. Eu já tenho alguns temas definidos, mas eu vou vendo conforme a gente for falando, né? Por exemplo, esse tema hoje de aparecer, de medo e tudo mais. É um bom tema pra gente fazer também. Ó, Deus me trouxe direção através das suas lives, Carol. Deus tem te usado muito. Muito obrigada por esses encontros. Amém, Thaís. Amei te conhecer, nem que seja por aqui, pela live. Se alguém quiser também fazer alguma pergunta, se quiser abrir o microfone, eu sempre tô disponível também, tá bom? Pra vocês falarem, pra vocês perguntarem. Às vezes a gente escuta, mas precisa, né, de um direcionamento. Quando aprendo, gosto de ensinar, mas tem a trava em aparecer. Eu sou uma pessoa que quando eu aprendo uma coisa, eu já ensino. Eu sou muito assim. Até era algo que eu e Paulo debatíamos bastante, né? Tinha uma época que eu não lia muito a Bíblia. Mas eu falava, uma coisa que eu aprendi sobre ela, eu já queria passar pra frente. Quando tem pessoas que demoram muito pra passar porque querem que seja perfeito, sabe? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo bem nada a ver agora, mas eu aprendi esses dias a fazer uma edição no CapCut. Eu quero ensinar isso pras pessoas. Aí eu postei um vídeo. É o meu nicho? Não é. Mas eu quero ensinar pras pessoas, entendeu? Da mesma forma, eu li uma passagem que me tocou, eu falo, caraca, outra pessoa precisa saber disso. Eu preciso passar isso pra outra pessoa. Então, tudo que eu vou aprendendo, eu vou ensinando. E ensinando, eu vou aprendendo. Olha que louco, ao invés de só aprender, eu vou ensinar e eu já faço isso na hora. Porque eu falo, olha que interessante isso aqui, as pessoas precisam saber disso, elas precisam disso, sabe?
Então eu sou uma pessoa muito assim, quando eu aprendo, eu já quero ensinar. Ah, Carol, mas tu não tem anos de experiência nisso, tu não tem informação em teologia, tu não é pastora. Mas eu posso ajudar as pessoas? É, ó, quando você ensina, você aprende 2 vezes mais. Exatamente. É muito isso. Eu aprendo muito ensinando. Eu, na verdade, aprendo e gravo muito as coisas ensinando. Então, ao invés de. É que nem aquela coisa da escola, né, na prova. Ao invés de decorar as coisas somente para a prova, quando você ensina, você absorve isso. E você depois consegue falar isso de uma forma mais natural, quando isso já se torna natural para você, porque você ensinou muito isso. Tá bom, meus amores? Ó, fico muito feliz com a presença de vocês. Alequina, que nome diferente. Que legal. Eu não consigo ler a Bíblia, na verdade não é a Bíblia. Tudo que eu começo eu não consigo finalizar. Tenho vontade de estudar, mas não levo nada adiante. Dieta, paguei 1 ano de academia, fui 2 meses. Você acha que eu tenho TDAH? Olha, eu não dou diagnóstico pra ninguém, tá? Isso somente um médico. Eu posso trazer um tema sobre procrastinação, só que é um tema meio que eu não gosto muito de trazer, porque tem muito essa questão realmente das doenças mentais que impactam a performance e o desenvolvimento de cada pessoa. Então não adianta eu vir falar sobre procrastinação para uma pessoa que tem um TDAH não diagnosticado e não tratado. Não vai adiantar de nada eu falar sobre procrastinação, porque a mente dela funciona de forma totalmente diferente. É que nem eu tenho bipolaridade, eu não sei se vocês sabem ou se vocês viram no meu perfil. Eu tenho que adaptar toda a minha rotina à bipolaridade. Tem coisas que as pessoas falam que eu não consigo executar ou eu não consigo encaixar na minha rotina, porque a bipolaridade, ela me faz ter uma rotina diferente, porque é uma doença mental e química, que a química do meu cérebro e a forma como o meu cérebro funciona é diferente de outras. Mas o fator de não conseguir ler a Bíblia, eu eu não entendia nada da Bíblia também. Então você pega, a melhor forma de começar é por Provérbios, e a melhor forma de começar é você usar o chat GPT. Ai, Carol, mas tá ensinando a usar a inteligência artificial. Não, eu tô ensinando a você ou tirar uma foto, ou você falou, ó, no capítulo tal, o que que ele tá falando, qual que é o contexto. Não é você deixar de ler, mas é você entender o contexto. Eu tô agora assistindo The Chosen, vocês já devem ter visto The Chosen, né? É a série que fala ali sobre Deus, sobre a Bíblia. Só que já no primeiro capítulo eu não entendi o que estava acontecendo, eu não sabia qual personagem era, por que eles estavam fazendo isso com tal pessoa. E aí eu já fui falando com o chat. Eu tô assistindo e tô falando com o chat, aprendendo. Ó, no capítulo 1 de The Chosen, minuto 15, por que eles estão fazendo isso com o Mateus? Porque eu ainda não sei. Então, enquanto eu tô vendo, eu tô aprendendo. E vocês podem usar a inteligência artificial para ajudar nisso, sabe? Para começar a ler a Bíblia. Mas essa questão do TDAH, eu posso até falar outro dia sobre isso, mas é algo que somente diagnosticando mesmo, mas é bem comum em quem tem, né? Geralmente, essa questão da procrastinação, que na verdade é só um ajuste químico no cérebro, não tem como eu falar pra você, acorda cedo, só faz. É que nem eu falar pra pessoa que dá depressão, é só você sorrir. Não é assim que as coisas funcionam. Eu odeio quando tratam as coisas de forma tão superficial. Por isso que eu odeio quando as pessoas trazem temas que trazem de uma forma rasa. Tipo, não tenha medo. Pô, claro que eu sei que eu não tenho que ter medo, mas me mostra como, me mostra a forma. Uma pessoa, eu que tenho bipolaridade, né? Tem fases de ansiedade e fases depressivas. É só você sair da cama. Quando eu tô em crise depressiva, não é só a pessoa sair da cama, existem muitas coisas por trás. Então a gente tem que trazer para uma realidade também. Existe o impossível de Deus, mas existe a realidade também. E eu sou uma pessoa que fico muito nessas duas linhas. Existe a conexão com Deus, mas existe uma realidade também química, de doenças, de tratamentos que tem que ser levados a sério e tem que ser feitos tratamentos, sim, sabe? Então nessa questão eu tenho um posicionamento muito forte, porque é o que eu vivo há muitos anos. E por mais que eu tenha toda a questão de Deus, eu também tenho a consciência de que não é somente isso. Deus faz o impossível, ele me curou, ele me resgata, né? Mas não é somente isso também. Que quando a pessoa tem uma doença mesmo diagnosticada mental, não é somente isso que vai resgatar ela. Pode ser, mas muitas vezes não é somente isso. Tá bom, gente? Ó, um beijo pra vocês. Fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Eu quero que vocês estejam amanhã também, tá bom? Não me abandonem, estejam comigo. Estejam comigo e vai ser incrível amanhã também.
Um ótimo dia para vocês, que essa semana seja incrível, estejam na presença de Deus. E é muito bom ter vocês aqui todos os dias. Meu coração se enche de alegria. Um beijo, gente. Até amanhã.